Salve, salve, torcedor Alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Palmeiras, do nosso Verdão. Rapaziada, a gente vem trazendo aí um corte do Facincani, falando muito sobre a possibilidade de Bernabé no Verdão para 2025. Esse assunto já veio, né, à tona durante a semana, tá? Mas o Facincani traz informações exclusivas e detalhadas sobre essa operação aí do Palmeiras na tentativa de trazer o Bernabé. Bom, rapaziada, vamos tocar o vídeo aí. Antes de mais nada, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o like. Não esquece de deixar o like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada! Palmeiras entra definitivamente na concorrência com o Internacional para ter o lateral esquerdo Bernabé como reforço em 2025. Só que para essa história de fato se concretizar em favor do Verdão, tem um pequeno detalhe que precisa acontecer nos próximos dias. Vem comigo que eu conto para vocês. E o fato é que, como o Palmeiras está proativo no mercado, notícia boa, não tem data, não tem hora para chegar, não tem momento. O que importa é que a gente tenha que vir agora aqui e, no meu caso, bater um papo com vocês, contar mais uma novidade em relação a, quem sabe, um futuro reforço do Palmeiras. Muitas informações vocês ouviram, checaram e se deram conta que foi aqui no canal do Facincani que eu contei tintim por tintim direitinho para vocês. Facundo Torres, o preço do Paulinho, a história do Matheus Pereira, o nome do Vija Sante e deste personagem que é o tema deste vídeo aqui, o lateral esquerdo Bernabé. Jogador que foi muito bem com o Internacional no Campeonato Brasileiro. Bernabé foi um dos grandes pilares da retomada de potencial competitivo do Inter no campeonato, inclusive que fez o Inter chegar a Libertadores junto com o técnico Roger Machado. E o Bernabé, para mim, foi um grande destaque nessa competição e aquela grata surpresa que, ó, faz muita gente abrir os olhos numa possibilidade de ter na equipe. Claro que o Internacional é um clube grande e ele, evidentemente, tem todo o poder para manter um jogador como o Bernabé no elenco. A questão toda é que vai ter o grana. Bernabé não pertence ao Inter, e sim o Bernabé pertence ao Glasgow Celtic da Escócia, com um preço fixado na opção de compra deste empréstimo de 5 milhões de euros. É um valor alto para um clube como o Palmeiras, que nesse momento tem ofertado aí nas histórias do Andréas Pereira, do Paulinho, de, sei lá, tentar o Matheus Pereira também, valores acima de 15, 20 milhões, para um time que está com essa bala na agulha, não. Para o Internacional hoje, é uma realidade um pouco diferente, em um ano em que o próprio Inter teve que vender um atleta importante dele ao Palmeiras para tentar fazer um caixa na recuperação de todo aquele problema no primeiro semestre das enchentes. Algo que ainda está reverberando financeiramente no clube gaúcho, mas que pode ter uma mudança nessas últimas horas em relação a uma negociação importante que pode acontecer por lá, e por isso que essa história do Bernabé no Palmeiras esquentou definitivamente. É exatamente esse detalhe que eu vou contar para vocês e de como e do porquê que o Palmeiras está pensando em um chapéu no Internacional para tentar, nos próximos dias, tirar a equipe gaúcha da jogada junto com o Glasgow Celtic e acertar com esse lateral esquerdo argentino tão importante para a próxima temporada e a pedido do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras também quer virar um ano muito bem na fita. E para isso, o Palmeiras foi ao staff, na informação que eu tive nas últimas horas, do Alexander Bernabé, lateral esquerdo argentino, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro com o Internacional, e a eles fez uma proposta de valorização salarial, além dos protocolares 5 anos de contrato, para que o jogador mude de ideia, que hoje é tentar continuar no Internacional e esperar o acerto, claro, do clube gaúcho com a equipe escocesa, tá? O Bernabé deu ao Internacional uma preferência para permanecer no Brasil.
desde que, claro, nessa preferência o Inter conseguisse se acertar com o Glasgow Celtic. Vamos supor, se existisse um embate dos dois clubes, tal, por proposta, o Bernabéu optaria em jogar no Internacional. Só que nas últimas horas o Palmeiras entrou muito forte na parada, tá? O Palmeiras deu uma valorização que hoje o Internacional, inclusive até segundo informações e declarações também do presidente Alessandro Barcelos e da diretoria do Inter, a equipe chegou a um limite para conversar com o Bernabéu e também com o staff do jogador e obviamente com o próprio Celtic, tá? Não fará nenhum tipo de loucura, porque o Inter hoje, infelizmente, não pode fazer aportes maiores do que o necessário e que, no caso, isso chegando ao Palmeiras, por isso que ele conseguiu elevar esse patamar para tentar convencer o Bernabéu. Tá? O Inter chegou ao nível e o Palmeiras, na informação que eu tive, subiu essa história na valorização para tentar demover o jogador. Existe, entre aspas, esse acerto, tá? De Palmeiras com o staff do Bernabéu pela questão salarial. Só que dois outros detalhes ainda fazem com que o Palmeiras, mesmo encaminhado com o lado do Bernabéu, esteja numa pequena desvantagem no momento. Primeiro deles, o Inter fez uma proposta ao Glasgow Celtic e ainda não obteve resposta, tá? A proposta do Inter de parcelar os 5 milhões de euros em que pede o Celtic na opção de compra. Diferente do Palmeiras, que garantiu ao staff do Bernabéu em que ele chegará com o Celtic sem parcelamento e pagará os 5 milhões que o Celtic quer. Tá? Então existe essa diferença. Mas por que o Palmeiras está em desvantagem? Porque até o dia 31 de dezembro a resposta tem que ser dada ao Inter. Tá? Então se o Celtic aceitar o parcelamento dos 5 milhões de euros até o dia 31, como é a prioridade do contrato na opção de compra, o Bernabéu fica no Internacional. A partir da próxima quarta-feira, 1º de janeiro, se o Celtic responder para o Inter que não gostou da proposta e que vai aceitar a do Palmeiras, a partir dali o negócio passa a ficar muito próximo desse desfecho em favor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá? Só que, além dessa história, o Inter conseguiu uma última carta na manga. E inclusive a carta foi obtida há poucos minutos, vamos dizer assim, tá bom? Dizer assim é complicado, dizer assim, que eu tô olhando exatamente aqui agora à minha frente, na informação. O Gabriel Carvalho, jogador, aquele bom menino ali da frente do Internacional, ele foi vendido para o Al-Qadisiyah, tá? Al-Qadisiyah da Arábia Saudita por 22 milhões de dólares, 16 à vista, mais 6 em bônus. E isso faz com que o Inter também tenha, nessas últimas horas, uma certeza de um budget, de um orçamento para trucar essa história com o Glasgow Celtic e, quem sabe, mudar essa proposta de parcelamento para uma proposta direta. E aí, senhoras e senhores, se até o dia 31 o Inter ofertar com aquilo que o Celtic espera e ter a resposta positiva, o Bernabéu vai para a continuidade dele no Inter. Caso contrário, se o Celtic entender que as propostas são similares e a decisão fica nas mãos do jogador para ele, Celtic, bater o martelo, é aí onde o Palmeiras pode tentar brigar neste leilão, que é de ofertar mais ao Bernabéu, com mais garantias, com mais bônus, com mais luvas, para tentar, claro, trazer o jogador para o Allianz Parque. Tá certo? Então a história está nesse pé. O Palmeiras, sim, prepara um chapéu para tirar o Bernabéu do Internacional. Já fez uma proposta ao staff do jogador maior do que o Inter quer e pode pagar nesse momento. Porém, conta com as horas para saber se de fato o Inter, na venda do Gabriel Carvalho, vai chegar com 5 milhões à vista de euros para trucar a história com o Glasgow Celtic, ou então se o Inter vai tentar esse parcelamento e ter essa resposta positiva por parte dos escoceses. Porque se isso não acontecer, a partir da próxima quarta-feira, o jogo inverte
e o Palmeiras fica muito próximo de ter Alexander Bernabei como reforço em 2025. Lembrando que tanto o Vanderlan como o Caio Paulista estão na vitrine e podem também ser vendidos a partir da próxima temporada. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do Verdão Notícias, trazendo tudo para você sobre a possibilidade de contratação de Bernabei. Cara, como o Facincani deixou bem claro, né? A prioridade, claro, que é do Inter, tá? Só que o Inter não vive um bom momento financeiramente, tá? Então, ele fez proposta para compra, né? O Bernabei estava emprestado até dia 31 de dezembro. O dono mesmo dos direitos econômicos é o Celtic. Então, essa opção de compra no contrato de empréstimo que dá prioridade ao Inter, né? Então, 5 milhões, tá? Só que a gente acredita que o Inter não vai ter essa grana. Tudo bem que ele tá fazendo uma venda, né? Milionária também. Só que, para mim, sinceramente, a venda vai ser já para pagar outras coisas. Eu não acredito que o Inter vá colocar 5 milhões de uma vez na mão do Celtic, coisa que o Palmeiras tem condição de fazer, tá? Então a briga tá acirrada, mas a grande verdade é que vem tudo a favor do Palmeiras. O Inter não vive um bom momento financeiramente, então meio que cai no colo do Palmeiras, porque a proposta do Inter é pagar os 5 milhões parcelados. Só que o Palmeiras já fez uma proposta, no caso ele fez a proposta para o Bernabei e o staff do Bernabei, colocando o salário dele maior, tá? E ele chegaria lá no Celtic e ia pagar os 5 milhões. Então, numa proposta, você acha que o Celtic vai querer pegar 5 milhões parcelados e Palmeiras oferecendo os 5 milhões de uma vez? Você acha mesmo que eles vão ter dúvida? Principalmente se for conversar com o Bernabei. E aí, Bernabei, ó, você quer ir para qual? Também vai querer vir pro Verdão, pô. Vai receber mais, tá? E vendo todos os reforços que o Palmeiras está trazendo, o Palmeiras em 2025 vai ser máquina. Vai ser máquina, rapaziada. A gente vai amassar todo mundo. A gente vai começar aí pelo Paulistão mais uma vez. Vai ser a fase de teste, né? Mas esse ano de 2025 promete, tá? Esse ano de 2025 promete muito para a torcida do Verdão, para trazer muita alegria pra gente, tá? Esse 25, pelo menos um título grande, né? Não que o Paulistão não seja grande, mas de âmbito nacional. Eu quero que você participe com a gente, deixe nos comentários o que você achou de toda a informação, de tudo que foi falado aí durante o vídeo. E vou te pedir aquela moral, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like, rapaziada. Quanto mais like tiver o vídeo, o YouTube acaba entregando para mais pessoas, mais palmeirenses, tá bom, rapaziada? Dá essa moral aí pro canal e tendo qualquer informação de última hora, a gente traz para vocês aqui em primeira mão, tá? No canal Verdão Notícias. Valeu, rapaziada, um grande abraço!